Fala, investidor de criptomoedas! Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Você que acompanha a Shiba Inu, Shiba Inu e as principais criptomoedas aí do mercado. Certamente saiu uma matéria muito interessante aqui da análise das 10 maiores criptomoedas, as mais importantes, aquelas que acabam influenciando o mercado de alguma forma. E essa matéria aqui vai evidenciar justamente o seguinte, aquilo que alguns analistas estão falando, alguma perspectiva aqui em relação à inversão das tendências. Então pode ser que o mercado já esteja esperando alguma expectativa, mesmo lembrando que o mês de agosto poderá ser um mês extremamente complicado em termos de movimentação, mas o pessoal já está começando a ver assim uma luz no fim do túnel. Então acompanhe essa matéria até o final, porque nós encontraremos aqui análise do BTC, da Ethereum, BNB, XRP, ADA, Sol, Doge, DOT, Shiba, que é importante, entenda o que está acontecendo na Shiba, principalmente pelo que a gente observou aqui, 20 trilhões foram movimentados, vamos entender tudo isso, tá ok? Então acompanhe essa matéria aqui, vai ser um vídeo curto de no máximo 10 minutos aqui, para que você entenda toda essa movimentação que está acontecendo no mercado, aconteceu de ontem para hoje, tá ok? Então vamos lá, Bitcoin e altcoins selecionadas estão tentando inverter os principais níveis de resistência, mas o fluxo negativo de notícias e as vendas de mineradores do BTC podem continuar apesar no sentimento do mercado. Está influenciando demais, está vendo essa pressão realmente, né? Como a gente tem acompanhado. O BTC está tentando subir acima do nível psicológico de 20 mil dólares em 6 de julho. Como a gente pode observar, ó, o BTC nesse momento está em 20.400 e quase 500 dólares aqui. 489 dólares nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, um sinal de que os touros estão tentando parar o brutal mercado de baixa. Os traders de varejo estão aproveitando ao máximo a queda atual e estão em uma onda de compras. A prova disso vem dos dados da Glassnode, mostrando que carteiras com menos de 1 BTC arrecadaram 60.460 bitcoins em junho, na taxa mais agressiva da história. Em um relatório recente, os analistas da Glassnode disseram que a atividade na rede Bitcoin mostra que todas as entidades especulativas e os turistas do mercado foram completamente expurgados do ativo. Isso significa que, principalmente, são os investidores de longo prazo que ficaram no Bitcoin, como a gente pode observar aqui, a variação nas últimas 24 horas de 3,42%, em torno dos 20 mil dólares aqui, a Ethereum acima dos 1.000, 1.100 aqui, na mesma variação, acompanhando as movimentações do BTC, mas estaremos vendo a análise de todas essas criptomoedas, principalmente aquelas 10 que influenciam o mercado, né? No entanto, nem todos estão otimistas sobre as perspectivas do Bitcoin no curto prazo, de acordo com Arcanet Research. O ETF Short Bitcoin Strategy da ProShares, o BIT, o primeiro fundo negociado em bolsa, o ETF a ser short de Bitcoin, aumentou sua posição vendida em mais de 300% na semana passada. A corrida para o primeiro ETF Bitcoin inverso poderia atuar como um sinal contrário que indica uma possível formação de fundo. Vamos estudar os gráficos das 10 principais criptomoedas para descobrir. Então, gente, essa matéria aqui vai analisar cada projeto. Então acompanhe aqui, são matérias aqui, a análise é muito breve, muito simples e vai ajudar você a entender como o mercado poderá se comportar aí nessa semana, tá ok? Então vamos lá, o BTC, o Bitcoin está sendo negociado dentro de um padrão de triângulos simétricos, os compradores tentaram empurrar o preço acima da linha de resistência do triângulo em 5 de julho, mas os ursos se mantiveram firmes, como a gente pode observar aqui, né? O triângulo está sendo mencionado aqui na matéria, a média móvel exponencial aqui em 21.100 dólares. Aqui é a média de 25 mil, porque tem analistas acreditando na possibilidade do Bitcoin chegar nos 25 mil. E a nossa realidade nesse momento, que são os 20 mil dólares, onde ele se encontra nesse momento. O padrão de velas Doji em 5 de julho mostra indecisão entre os compradores e vendedores. Essa incerteza pode inclinar a favor dos touros. Se o preço romper acima do triângulo, se isso acontecer, isso sugerirá que o triângulo pode ter agido como um padrão de reversão. O par BTC poderia então subir em direção à média móvel de 50 dias de 25 mil dólares, como a gente acabou de observar aqui, ó. Média móvel aqui de 25 mil dólares, essa média aqui que está sendo demonstrada no gráfico. Depois para a meta padrão de 26 mil dólares. Essa hipótese pode ser incorreta se o preço cair do nível atual e cair abaixo da linha de suporte do triângulo. Isso poderia puxar o preço para o suporte crítico em 17.622 dólares. Se esse suporte entrar em colapso, a próxima parada poderá ser os 15 mil dólares. Já em relação a Ethereum tentou um rally acima da média móvel exponencial de 20 dias,
de 1.186 dólares em 5 de julho, mas os ursos tinham outros planos. A ação do preço dos últimos dias formou um padrão de triângulo ascendente que será concluído em um intervalo e fechará acima dos 1.280 dólares, como a gente pode e está observando aqui a média móvel exponencial. Está vendo também a perspectiva aqui da média de 1.400. Vamos entender tudo isso aqui, ó, na análise que foi feita aqui embaixo. Se os compradores empurrarem o preço acima da média de 20 dias, a possibilidade de um rompimento acima de 1.280 aumenta. Se isso acontecer, o par Ethereum poderá subir para a média, né, exponencial aqui de 50 dias de 1.500 dólares e depois para a meta padrão de 1.679 dólares. Por outro lado, se o preço cair da média de 20 dias e romper abaixo da linha de suporte, isso sugerirá que os ursos permaneçam no comando. Isso poderia puxar o par para o suporte crucial em 881 dólares. Um rompimento e fechamento abaixo desse suporte pode sinalizar o início da próxima perna de tendência de baixa. Já em relação a BNB, o par, né, os touros empurraram o BNB acima da média exponencial de 20 dias de 232 dólares. Aqui embaixo tem um gráfico, né, em 5 de julho, como a gente pode observar no gráfico aqui embaixo. Mas os ursos representaram um forte desafio em níveis mais altos. Um sinal positivo é que os touros não cederam muito terreno e impulsionaram novamente o preço acima da média dos 20 dias em 6 de julho. A média de 20 dias se achatou e o índice de força relativa, o RSI, está próximo do ponto médio, indicando que os ursos podem estar perdendo o controle. Se os compradores mantiverem o preço acima da média de 20 dias, o par BNB poderá iniciar seu rally para a média de 50 dias, 264 dólares. Esse nível pode novamente atuar como uma resistência, mas se os touros superarem essa barreira, isso sugerirá que o par pode ter chegado ao fundo em 183 dólares. Ao contrário dessa suposição, se o preço cair do nível atual, a média de 50 dias, isso indicará que os ursos continuam vendendo em níveis mais altos. Os ursos tentarão puxar o preço para 211 dólares. Ou seja, essa luta aqui dessas criptomoedas é justamente o bear market, que é os ursos tentando jogar o preço para baixo, e os touros é aquele grupo de investidores que tentam impulsionar, tentam mudar, tentam fazer com que o investimento ele continue subindo. Então, sempre que houver ursos, é aquele grupo que tenta puxar os preços para baixo, e os touros são aqueles grupos que tentam elevar o preço, mudar a tendência dos padrões e fazer com que as criptomoedas elas voltem a subir. Tá, ok? Então existe sempre essa briga aqui, justamente nos interesses em relação ao valor que é pago, né? O valor de mercado. Vamos em relação a XRP. A Ripple ficou preso entre a média dos 20 dias de 0,33 centos de dólar e a linha de suporte do padrão de triângulo simétrico. Embora o preço tenha se recuperado da linha de suporte em 5 de julho, os touros estão lutando para eliminar a resistência aérea na EMA de 20 dias. A média de 20 dias continua a descer gradualmente e o RSI está na zona negativa, indicando que os ursos estão em vantagem. Os vendedores tentarão baixar o preço abaixo da linha de suporte. Se eles conseguirem fazer isso, o par XRP poderá deslizar para o suporte crítico em até 28 centos de dólar. Ao contrário dessa suposição, se o preço subir do nível atual ou da linha de suporte e ultrapassar a média de 20 dias, o par poderá subir para a linha de resistência do triângulo. Um rompimento e fechamento acima desse nível pode sinalizar o início de uma alta para 0,48 centos de dólar. Já em relação à ADA, Cardano permanece entre a média de 20 dias, 0,47 centos de dólares e 0,44 centos de dólares, mas é improvável que essa negociação de intervenção apertado continue por muito tempo. Normalmente, intervalos apertados levam à expansão de intervalos. O primeiro sinal de força será um rompimento e fechamento acima da média de 20 dias. Isso pode abrir as portas para um rompimento acima do importante, resistência da média de 50 dias, 0,51 centos de dólares. Se isso acontecer, o par ADA poderá subir para 0,60 centos de dólar. Outra probabilidade é que o preço caia abaixo de 0,44 centos de dólar. Isso indicará uma vantagem para os ursos. O par poderia então deslizar para o suporte crítico em uma área de 0,40 centos de dólar. Se estiver ceder, o par poderá retomar sua tendência de baixa.
Já em relação a Sol, Solana subiu acima da média de 20 dias, ou seja, 36 dólares em 4 de julho, mas os touros não conseguiram sustentar o impulso. Os ursos reduziram o preço abaixo da média de 20 dias em 5 de julho. A cauda longa no candle de 5 de julho mostra uma forte compra em níveis mais baixos. Isso aumenta a probabilidade de um rompimento acima das médias móveis. Se isso acontecer, o par Sol, poderá subir para 43 dólares. Um rompimento e fechamento acima desse nível pode abrir caminho para uma possível recuperação da resistência psicológica em 50 dólares. Essa visão positiva pode ser negada no curto prazo se o preço cair do nível atual ou a média dos 50 dias de 39 dólares e romper abaixo dos 30 dólares. Isso poderia puxar o par para 26 dólares. Dogecoin. Dogecoin tem oscilado perto da média de 20 dias nos últimos dias. Isso indica incerteza entre os compradores e vendedores. A média exponencial plana de 20 dias e o RSI logo abaixo do ponto médio não dão uma vantagem clara nem para os touros nem para os ursos. Um rompimento e fechamento acima da média de 50 dias, 0,07 de dólares, pode ser a primeira indicação de que os compradores estão em vantagem. O momento de alta pode aumentar em um rompimento acima de 800 de dólares. O par Doge poderia então subir para o nível psicológico de 10 cents de dólar. Outra possibilidade que o preço caia do nível atual é que abaixo de 6 cents de dólar, isso indicará vantagem para os ursos e o par poderia deslizar para 0,5 cents de dólares. Em relação a DOT, os touros não conseguiram empurrar o Polkadot acima da resistência imediata em 7,30 cents de dólar em 4 de julho. Isso sugere que o preço permanece preso dentro do intervalo entre 7,30 e 6,36. O fracasso dos ursos em abaixar o preço para o suporte do intervalo em 6,36 mostra que os touros não estão esperando uma queda mais profunda para comprar. Isso aumenta a possibilidade de um rompimento acima da resistência aérea. Se isso acontecer, o par DOT poderá subir para a média de 50 dias em 8,48. Os ursos provavelmente defenderão esse nível agressivamente. Alternativamente, se o preço cair e romper abaixo de 6,36, isso sinalizará a retomada de tendência de baixa. O par poderia então deslizar para o suporte psicológico de 5 dólares. Shiba Inu, a análise mais esperada aqui do canal. Shiba Inu rompeu acima da média dos 50 dias, ou seja, acima dos 1.000 satoshis, em 5 de julho, mas o longo pavio do candle mostra que os ursos estão vendendo em níveis mais altos. Um pequeno positivo é que os touros não estão permitindo que o preço caia abaixo de 10 cents de dólar. Como a gente pode observar aqui nos gráficos, que eu estou deixando aqui na tela. Abaixo, as médias móveis se achataram e o RSI está próximo do ponto médio. Isso não dá uma vantagem clara nem para os touros nem para os ursos. Se o preço subir e ultrapassar os 1.100 cents de dólares, o par Shiba poderá subir para 1.200 satoshis, onde os ursos podem novamente montar uma forte defesa. Os touros, então, que superar esse obstáculo para abrir as portas para uma possível alta para 1.400 satoshis. Alternativamente, se o preço cair e romper abaixo dos 900 satoshis, isso sugerirá que os ursos estão de volta ao controle. Isso poderia aumentar as perspectivas de um novo teste no suporte crítico de 700 satoshis. E por fim, a Leo. Leo é Uno Sed Leo, continua a oscilar perto da linha de resistência do canal descendente, enquanto os touros e os ursos tentam ganhar vantagem. O preço mais uma vez se recuperou da média de 20 dias em 5,66 cents de dólares em 5 de junho, indicando que os touros continuam defendendo o nível agressivamente. O momento de alta pode aumentar se os touros empurrarem e fecharem o par Leo acima de 6 dólares. Se isso acontecer, o par pode subir para 6,50 e depois para a meta padrão de 6,90. Pelo contrário, se o preço cair e fechar abaixo da média de 20 dias, isso indicará que os ursos dominaram os compradores. Isso poderá puxar o par para a média de 50 dias em 5,33
cents de dólar. Bom, gente, o que eu tinha para passar para vocês em relação à análise das criptomoedas, principais criptomoedas, aquelas 10 criptomoedas que impactam o mercado, era isso. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Lembre-se de se inscrever no canal, habilitar o sininho, tá ok? E até o próximo vídeo e um forte abraço.